Boa tarde, pessoal. Sejam todos bem-vindos à nossa atividade de gamificação. Hoje eu recebo aqui no estúdio, para dialogar com a gente sobre essa temática, né? Eu recebo a doutora professora Verônica Pontes. A professora Verônica, ela é pós-doutora e doutora em educação pela Universidade do Minho, Portugal, professora efetiva do EFRN Ipanguaçu, docente do programa de pós-graduação em ensino, pós-ensino, o ERN, o FRN, o FERSA e do doutorado e mestrado em letras da UERN. Avaliadora institucional do INEP e do PNLD. Avaliadora ad hoc de diversos periódicos em educação e ensino, como a Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos. Temos a honra de receber também aqui no estúdio a professora Vânia Ereni Lima Vieira. Professora Vânia é professora universitária há 12 anos, orientadora de TCC e TFG, professora responsável pelas oficinas preparatórias para a OAB, ENAD concursos públicos, tem experiência em plataformas digitais, ensino remoto, EAD e ensino híbrido. Graduada em Direito em 2006 e pós-graduada em Recursos Hídricos e Bens Ambientais pelo UFMG. Especialista em Metodologias Ativas de Aprendizagem, 2020, e mestranda em Relações Internacionais e Direito de Integração pela Universidade de La Empresa, UDE, 2014. Mestranda em Educação pela Unimontes, 2019, e atualmente faz parte da Comissão de Direito Ambiental, Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Minas Gerais e membro da Comissão do Exame da Ordem da 11ª Subseção da OAB-MG, coordenadora de pós-graduação Lato Sensu em Direito e experiência em cursos preparatórios para concurso na área jurídica e em segurança pública, advogada sócia Martins e Pereira Advogados. Temos a honra também de receber aqui no nosso estúdio a professora Débora Costa. Professora Débora, profissional com 9 anos de experiência na área de educação, lecionando diversas disciplinas, principalmente na área de gestão de projetos. Nos últimos 3 anos, trabalhando diretamente na aplicação de metodologias ativas de aprendizagem, utilizando recursos tecnológicos aplicados à educação e desenvolvimento de projetos acadêmicos. Experiência em coordenação de curso superior, engenharia de produção, extensão e projetos, bacharel em engenharia industrial mecânica, licenciado em matemática e pedagoga, pós-graduado em administração de empresa, MBA em gestão de projetos e cursando pós-graduação em tutoria EAD. Temos aqui, então, esse time maravilhoso de profissionais que vem aqui colaborar conosco, né, dialogar com a gente sobre uma temática tão importante. E considerando o contexto, né, que a gente está vivenciando, eu tenho certeza que muitos professores, muitos alunos estão buscando alternativas, né, de como melhorar o processo de aprendizagem, né, de como engajar nós professores, de como engajar melhor os nossos estudantes, né, para que a gente tenha aí um êxito no nosso processo de ensino e aprendizagem, e é nessa linha que a gente se reúne hoje para discutir. Então, eu chamo a professora Verônica, que vai iniciar a fala aqui conosco, e depois, na sequência, a professora Vânia. Professora Verônica. O áudio. Olá, boa tarde a todos e a todas que estão conosco nesse momento de informação, de conversa, de diálogo, né? A gente, nesse momento, pensa em fazer um diálogo, de certa forma, à distância, mas que é um diálogo, porque depois estaremos conversando sobre algumas questões que vocês tenham dúvidas. Então, assim, esse momento importante é que a gente faça uma reflexão sobre o que, de fato, hoje estamos vivendo, né? Estamos vivendo um momento que a gente pode dizer que é um momento único, né? Espero que seja de fato, né? Que não nos venha a cometer outras pandemias, né? Mas nós estamos no momento em que o ensino remoto, né, aparece para nós como o ensino que realmente nos responde responda aos nossos problemas, às nossas questões do cotidiano escolar. Então, a gente vê vinha de um ensino que a gente tinha se organizado presencialmente, né, tinha planejado para que ele acontecesse presencialmente, mas, de repente, precisamos fazer adaptações para o ensino que hoje é considerado um ensino remoto, mesmo que não estejamos presentes, mas precisamos estar perto do nosso aluno.
Então, a gente fazer toda uma modificação, né, de fato, requer que nos reinventamos. Nós nos reinventamos a partir de tudo que a gente considera, né, que seja válido e que seja adequado ao nosso ensino. Claro que nem tudo que está, de fato, a gente pode levar para o nosso conteúdo, para a nossa disciplina, porque a gente, como eu falei em adaptação, uma delas é que a gente entende que o aluno, ele é, de fato, o protagonista nesse momento. Então, eu vou conversar com vocês um pouco agora sobre o nosso tema principal, que seria essa gamificação. E a gente pode dizer que as metodologias ativas, que já estavam fazendo parte do nosso cotidiano, eu acho que está com o slide errado. Professora, a senhora pode... O outro slide, por favor, Luciene. Certo. É esse que você compartilhou aqui com a gente? Sim, esse metodologias ativas de gamificação, acho que está no último. Isso. Então, vamos lá. Então, a gente considera, né, e sabe que as metodologias ativas, elas vêm sendo, fazendo parte do nosso cotidiano já há algum tempo. Principalmente, por exemplo, na educação infantil, né, em que, como próprio as crianças já são ativas e dinâmicas por natureza e criativas, né, e nos permitem cada vez mais vivenciar o que a gente chama de aprendizagem ativa, o que é chamado de aprendizagem ativa, e que nós adequamos para metodologias ativas. Então, o que é preciso saber diante dessa nova realidade e que hoje a gente está trazendo para discutir sobre a gamificação nesse processo? Então, o que é que a gente precisa saber, né? De fato, a gente vem de um modelo tradicional e que vamos dizer assim, nos levou a muitos e muitos anos, né, de aprendizado e ensino, em que o professor era aquele que dirigia e liderava a sua aula e todo o sistema educativo em torno do aprender, né? O aluno, ele só fazia anotações e seguia as suas aulas. Mas temos um modelo de metodologia ativa que, como eu disse, ele já vem acontecendo no nosso cotidiano, mas não assim tão, vamos dizer, brutamente, né, tão rapidamente nosso fazer, de fato, em todos os ensinos, como a gente agora vê, né, na verdade, muda, né, totalmente esse caráter de professor enquanto dirigente, enquanto dono quase que da verdade, mas ele agora passa a ser um professor que facilita, que envolve e que avalia, mas avalia no sentido de dar continuidade e avaliar também o seu fazer, e dar continuidade às atividades que está fazendo e que estão relacionadas ou não ao aprendizado, ao aluno, que é considerado como único, né? Nós não temos mais aquela ideia de que todos são iguais, né? Nós temos uma mudança no encarar o aluno como um aluno que é único, que porque tem suas particularidades. Então, ele investiga, ele também lidera, ele apresenta, ele decide. Esse aluno é um protagonista no nosso ensino, na nossa sala de aula. Então, também tem suas decisões, também tem suas escolhas. E aí, nós temos aqui algumas características do que seriam essas metodologias ativas. Elas teriam o aluno como protagonista, mais uma vez falando, e nunca é demais lembrar que o aluno é o protagonista. A gente vai desenvolver, através dessas metodologias, a autonomia intelectual, e o aluno como protagonista e como centro da aprendizagem. O destino nosso é o aluno, o seu aprendizado. E aí vamos ver aqui algumas contribuições que a metodologia ativa pode nos trazer. Por exemplo, um maior volume de conteúdo e retenção de informação por mais tempo, porque nós temos a diversidade de conteúdo que podemos apresentar através das metodologias ativas é enorme.
porque as metodologias vão propor que a gente, através da nossa dinâmica, a gente, de fato, possa incluir diversos conteúdos de forma que possam ser aprendidos mais fortemente, mais ampliado nessa questão do processo ensino-aprendizagem. Por quê? Porque existem metodologias que elas são favoráveis a determinados conteúdos e outros não. Então, nós temos que fazer essas escolhas para que elas fiquem adequadas, de fato, ao conteúdo das disciplinas que iremos ensinar. Então, queremos ensinar, claro, nessa perspectiva do aluno protagonista, né? Na perspectiva do ensino tradicional em que eu trago a verdade, não. Nós vamos colaborar, dialogar com esse ensino. Outra contribuição da metodologia ativa é potencializar a compreensão e o uso do conhecimento e do raciocínio crítico e analítico. E aí, esse potencializar tem tudo a ver com nossa mediação. Né? Nós, como professores, precisamos fazer essa mediação no sentido de modificar o pensamento do aluno a respeito das coisas, dos conhecimentos que ele encontra no seu cotidiano. Então, a gente vai de um exercício mais simples de interpretação até a compreensão, exercício de compreensão maior, mais amplo do conteúdo que está sendo aprendido. Outra característica e contribuição seria capacitar o aluno para intervir em contextos de incertezas e complexidades. Então, se o aluno é crítico, se o aluno raciocina, ele é capaz de intervir em diversos contextos, principalmente nesses complexos que precisam de raciocínio, de abstração e de decisões. Vai dar também uma autonomia, satisfação e prazer melhor ao nosso aluno e, claro, ao professor também, já que nós queremos que nosso aluno aprenda, e o aprender para nós, sinceramente, é algo que nos dá prazer. As metodologias ativas de aprendizagem, segundo o arco da problematização de Magalhães, ele coloca que elas partem, por exemplo, de uma observação da realidade, você observa a realidade, os pontos-chave dessa realidade, teoriza esta realidade, coloca algumas hipóteses de solução dos problemas apresentados por esta realidade e aplica, então, essa resolução à realidade. Então, assim, pensar na metodologia ativa, e por isso que o nome é metodologia ativa, é pensar numa realidade que ela possa, de fato, ser vivida, ser vivenciada pelo aluno na sua sala de aula, a partir de problemas do cotidiano, que eu possa entender que os conteúdos, as disciplinas, elas têm a ver com a minha prática constante, o meu cotidiano, o meu dia a dia, e eu vou fazer o uso desses ensinos, desses aprendizados, no meu cotidiano, na minha prática diária. Aqui um pequeno esquema de metodologia ativa, em que a gente pode observar que o currículo que ele é composto pela escola, pelo que a sociedade nos possibilita compreender e nos possibilitará agir, e um conteúdo programático que leva em conta alguns conteúdos que são imprescindíveis para a formação do nosso aluno. E aí nós precisamos, para que esse currículo seja efetivo, de motivação, então precisamos motivar o nosso aluno para que ele, de fato, sinta e perceba que o currículo que ele está estudando, de fato, trará benefícios e trará soluções para os problemas do cotidiano, né? E aí, nessa motivação, a gente busca o engajamento do nosso aluno, porque ele motivado, ele vai se engajar, e ao se engajar, ele vai aprender muito mais, o que vai favorecer o seu desenvolvimento cognitivo, uma aprendizagem que, de fato, seja significativa e que responda aos seus interesses, não seja aquela que é esquecida facilmente, e uma formação que termina por uma formação acadêmica e cidadã, daquele cidadão que de fato, ele vai contribuir para uma sociedade melhor e para discutir problemas do seu cotidiano, transformando, então, esse mundo em que nós vivemos, né, para vivermos melhor. Bom, como trabalhar, então, as metodologias ativas? É preciso que a gente pense numa maneira interdisciplinar, em que uma disciplina só, né, ela não vai dar conta, a gente propõe uma interdisciplinaridade, que é, de fato, o que a gente pode ver hoje, né? Os nossos estudos, nossas pesquisas têm se voltado para essa interdisciplinaridade, que integra diferentes conhecimentos, no entanto,
esses conhecimentos, eles se encaixam, eles respondem a essas questões que surgem no cotidiano. Oferecer desafios, esses desafios são fundamentais para que a gente produza, de fato, conhecimentos críticos, né, que sejam vivenciados pelo aluno. Então, eles podem, então, praticar e analisar e interpretar, avaliar diferentes visões de um dado assunto. Nós temos um assunto que ele é colocado, mas a gente vai avaliar as diferentes visões acerca desse assunto, seja por vídeo, seja escrita por um texto, seja por uma música. Então, a gente vai ter vários recursos e várias visões, né, apresentadas sobre esse mesmo assunto, inclusive uma mesma reportagem vista de diversas formas por diversos jornais, né, variados jornais, que possibilita para que a gente compreenda o que de fato são essas verdadeiras e diferentes visões. Comparar um conceito com um exemplo prático sempre é um conceito teorizado para que a gente não fique dizendo que a teoria é diferente da prática, porque a teoria ela surge de uma prática e ela precisa ser, então, resgatada dessa forma. Oportunizar os alunos pesquisa de campo para que eles vejam de fato, comprovem o que se está estudando, coletando informações e confrontando com a teoria que já está posta. Também podemos formular novas teorias, né, gente? Então, a metodologia ativa, ela parte de uma realidade, ela confronta com a teoria que está disponível, e aí a gente pode elencar algumas hipóteses, pode elencar os pontos essenciais. Também, a partir da realidade, a gente observa essa realidade para elencar os pontos essenciais e problematizar, né, também essa realidade. E aí ela pode ser, que é o que mais nos interessa, ela pode ser realizada através de mapas conceituais, em que a gente coloca o que a gente estudou, né, de forma mais sintética e viva através de cores, através de imagens, porque o nosso cérebro é comprovado, né, que nosso cérebro ele funciona mais, aprende melhor quando ele resgata imagens, resgata cores, ele resgata também soluções práticas do nosso cotidiano, né? Então, as atividades na EAD também podem ser geradas, as metodologias ativas podem estar através das atividades na EAD, os estudos simulados e seminários, a aprendizagem por projetos de intervenção de pesquisa e um estudo de caso. Mas nós vamos trazer para vocês o que nos interessa hoje nessa nossa formação, que é a gamificação. Nós trouxemos aqui um pequeno conceito, né, de Karl Kepp, que diz, é o uso das mecânicas baseadas em jogos, da sua estética e lógica para engajar as pessoas, motivar ações, promover a aprendizagem e resolver problemas. E aí, quando a gente fala em gamificação, vem logo a ideia de jogos, né? Na verdade, os jogos, eles estão presentes na gamificação, mas vejam só, é o uso das mecânicas que são baseadas em jogos. Eles estão presentes na gamificação, mas o jogo por si só não é uma gamificação. E aí, essas mecânicas, elas são apresentadas através do sistema de pontos, então a gente pontua as atividades, a gente trabalha com placares, né? Então, os placares de um grupo, o placar individual, os níveis de dificuldades que vão aumentando à medida que a gente vai resolvendo os primeiros problemas, a restrição de tempo, tem tempo para cada tarefa, os badges, que são os distintivos que a gente passa a dar a cada vez que há um progresso nessa gamificação. Teremos que obedecer na gamificação a lógica de jogos, que a lógica do jogo é de cooperação, né? Então, estamos juntos para chegar a um objetivo, de competição, quem não gosta de saber que pontuou mais e que chegou primeiro em uma determinada tarefa, de exploração, né? A partir do momento que a gente está vivenciando, a gente está explorando esse mundo, né? Trazendo diversos elementos para compor esse mundo do conteúdo que estamos aprendendo através dessa lógica do jogo, e de narração. Sempre temos uma narração no jogo que determina qual o objetivo que a gente quer, e isso precisa estar muito claro, né, nesse processo de gamificação, né, para que a gente possa,
de fato, planejá-lo e trazê-lo de forma que nosso aluno se sinta contemplado e se sinta incluído nesse processo de aprendizagem. Então, gente, nessa lógica de gamificação, que é um processo, uma das metodologias ativas, nós vamos fazer com vocês alguns exercícios e traremos agora a professora Vânia, que vai fazer com que a gente entre nessa dinâmica de um jogo. Ela nos trará, então, o Socrative, não é, Vânia? E, então, iremos diversificar e atuar de uma certa forma, cada um na sua casa, mas tentando ver e dialogar conosco a respeito da gamificação e do Socrative, né, Vânia? Com certeza. Não sei se a professora Luciene vai querer fazer uma fala, ou se eu já posso começar. Pode começar. Caso você queira compartilhar a sua tela, pode compartilhar o projeto para você, tudo bem? Eu vou compartilhar assim, só um minutinho. Aqui. Boa tarde a todos. Eu gostaria de agradecer à professora Luciene pelo convite, dizer que é uma alegria para a gente poder participar de um evento tão importante e especialmente nesse momento. Eu imagino que a contribuição, tanto para os professores quanto para os estudantes, vai ser grandiosa. E a nossa participação é muito singela, é um desafio, né, a falar depois da professora Verônica, que para mim é uma inspiração. Mas vamos lá. A tarefa que foi incumbida a mim foi falar sobre uma das ferramentas, né, digitais. Nós sabemos que as metodologias ativas são várias, né? Tem várias formas de aplicar e existem muitas, mas nesse contexto que nós estamos vivendo no momento, né, de pandemia, o ensino remoto assume uma importância muito grande, na verdade, assume o protagonismo, né, no contexto educacional, e é muito importante que nós possamos conhecer, né, e saber utilizar as tecnologias digitais de informação e comunicação para a aplicação dessas metodologias ativas como uma forma de incentivar, de estimular os nossos alunos e permitir uma interatividade maior. Então, existem várias ferramentas, muitas delas podem ser utilizadas, né, para aplicar a gamificação, conforme a professora Verônica falou de forma brilhante, no fato de você estar utilizando um jogo ou de você se valer de uma ferramenta digital, não significa dizer necessariamente que você está, por exemplo, desenvolvendo uma metodologia ativa. A gamificação, na verdade, tem que seguir os critérios, né, o planejamento que existe para cada uma dessas metodologias. Bom, nesse momento, no nosso encontro, eu vou apresentar para vocês uma ferramenta, uma plataforma digital, que possivelmente alguns já conhecem, né? Mas a nossa proposta não é só falar sobre a plataforma Socrative, que é uma plataforma de quiz, é uma plataforma que nos permite a elaboração de quizzes, de testes e a aplicação em sala de aula em tempo real, ao vivo, e que também nos permite dar um feedback para os alunos, e ela tem algumas funcionalidades que nós vamos passar a falar a partir de agora. No entanto, nós consideramos importante apresentar a plataforma para vocês desde o início. Aqueles que já se inscreveram, que já têm acesso nessa plataforma virtual, irão apenas fazer o login e digitar a senha e acessar. Os que ainda não fizeram, simplesmente vai digitar, né, o site aí, que é o site do Socrative, socrative.com, e automaticamente a primeira versão que aparece já é a do professor. E aí você deve criar uma conta. A gente faz uma comparação igual quando você vai criar um e-mail. Você vai escolher um endereço, que vai ser o seu e-mail, e vai criar uma senha de acesso. A partir daí, você pode se utilizar dessa plataforma. Ela tem versões gratuitas e versões que você pode pagar. Eu utilizo a versão não paga e posso afirmar para vocês, já utilizo há alguns anos, que você tem muitas funcionalidades e que não perde muito para quem costuma fazer, né, na versão paga. Então, a partir do momento que você acessa a plataforma, que você cria, né, utiliza-se de um e-mail e cria uma senha de acesso, você passa a ter uma sala virtual nessa plataforma Socrative. É uma sala que, independentemente de pagamento, você vai poder utilizar, aplicar, com algumas limitações que a gente vai falar para vocês. Então, a partir do momento que você cria, você vai fazer o login e vai acessar essa plataforma
Deixa eu ver aqui, que a gente tem que ter, sempre eu falo, quando você está fazendo atividade que depende de internet, a gente tem sempre que ser animador, professor, e esperando, né, para ver se dá tudo certo, porque a internet é cheia de surpresas, mas vamos lá. Então, quando vocês fazem o login e acessam, pessoal, essa é a tela principal, a primeira tela que aparece para o professor. Tem dois Socrative, tem o do professor e tem o do aluno. Primeiro nós vamos falar do Socrative do professor, vou mostrar quais são as funcionalidades, como você pode criar um teste ou um quiz aqui nessa plataforma, e em um segundo momento nós vamos aplicar esse teste, aí vocês vão ter acesso à sala do aluno e passar pela condição de aluno e entender quando forem aplicar esse teste. Então, aqui na primeira tela, a gente tem aqui ó, o menu iniciar, testes, salas. Nós que utilizamos de forma gratuita só temos uma sala. Quem utilizar na versão paga pode ter várias salas. Os relatórios que nós vamos falar depois. E aqui, ó, normalmente quando você cria a sala, eles vão pedir para você criar um nome para a sua sala. E você pode criar um nome que você imaginar que vai te identificar perante, né, os estudantes. A minha é Vânia Ereni, que é o meu nome. Aqui nesse cantinho você consegue ver, ó, quando os alunos acessam a sala, vocês conseguem identificar quantos alunos estão na sala. E aí nós vamos começar aqui nessa primeira parte aqui de iniciar, ó, você tem o perfil, que clicando aqui você pode configurar o perfil seu da sala, olhar o seu nome, sobrenome, ver se o e-mail está certo, alterar a senha, caso seja do seu interesse, salvar, no meu caso aqui já está tudo certo. A questão aqui, na segunda opção de dados demográficos, você pode traduzir para o português, colocar o tipo de organização que você trabalha, né, identificar aqui o cargo. Então, são configurações que você pode fazer para melhorar aí a sua sala. Aqui seria a versão paga que nós não utilizamos, a gente utiliza a versão gratuita. Esse teste aqui, ó, quando a gente clica nessa opção de teste aqui, o que acontece? Quando você já tem uma sala, vai aparecer tudo que você já criou na sua sala. Eu, por exemplo, tenho inúmeros testes, porque eu uso há algum tempo. Então, tudo que você faz fica salvo aqui, todos os testes, ó. E aí, aqui nesse canto aqui, você pode adicionar um teste novo. Aqui você vai criar um teste, um quiz, para você utilizar. Eu já volto aqui. E aqui também tem a opção de relatórios, que nós vamos ver logo após a aplicação. A gente vai ver aqui quem acertou, o percentual de erro, de acerto, todas as possibilidades de feedback que você pode fazer com aquela atividade que você aplicou. Bom, o que nos foi proposto hoje, aqui pela professora Luciene, foi que nós possamos criar um teste, adicionar um teste aqui no quiz, para que vocês possam, então, fazer isso depois de forma tranquila. Então, quando a gente vai criar um teste no Socrative, eu costumo dizer que é importante você planejar, selecionar as questões, selecionar as alternativas de acordo com o conteúdo que você pretende revisar ou avaliar. Depende, logicamente, né, da intencionalidade pedagógica que você pretende com aquela atividade. Então, assim, quando você clica aqui em adicionar teste, vai ter a opção de criar um novo teste ou de você importar um teste que já existe. Normalmente, eu, por exemplo, quando eu divido uma matéria com um colega, ele me manda o código da atividade dele e eu só vou inserir aqui e automaticamente a atividade vai ser importada para a minha sala. No momento de hoje, nós vamos criar um novo teste. Então, quando a gente clica aqui em criar, vai abrir a opção para que a gente possa realmente criar esse teste. E aqui, ó, no lápis, você pode dar um nome para essa atividade. Normalmente eu coloco a turma, o assunto e a data, porque nós utilizamos de forma gratuita. Então, é importante que a gente possa deixar os nossos testes identificados, porque nós vamos usar em todas as salas, né, que nós temos de alunos, a mesma sala dentro do Socrative. Então, eu costumo identificar, por exemplo, hoje, se fosse o caso a gente colocar aqui, seria gamificação, né, eu colocaria gamificação, e a data, né, que está sendo elaborada essa atividade, porque em um momento posterior, caso eu queira utilizar, vai estar salvo aqui, eu vou conseguir ter acesso a essa sala. Aqui embaixo, a gente pode ver que tem alguns tipos de questões, ó, múltipla escolha, verdadeiro ou falso e resposta curta.
curta. Normalmente, eu utilizo muito múltipla escolha e verdadeiro ou falso, porque o feedback é mais rápido, né, nessas atividades remotas, nos facilitam as correções, mas também é possível elaborar questões com respostas curtas. No momento que nós vamos ter que fazer uma de cada, para a gente poder testar, né? Então, quando abre aqui essa tela, né, que nos oportuniza aqui criar as perguntas, aí o professor ele vai selecionar o que ele tem de questões, no caso, eu já deixei separado aqui para vocês, ó, as questões prontas, ó. A gente já está aqui separada as atividades, você vai copiar e colar aqui, vou fazer de forma simbólica, viu, pessoal? Não vai ter, assim, muito rigor aqui. A única coisa que eu não gosto muito é a formatação, que eu acho um pouquinho, assim, não fica tão ajustadinho, e eu sou muito perfeccionista. E aí, quando você for colocando as questões, vou criar aqui apenas, vamos fazer duas para não perder muito tempo, vou colocar a mesma alternativa para que a gente não perca tempo, aí você vai copiar, ó, colocar as questões, né, as respostas, lembrando que nós vamos colocar a mesma, só para efeito, né, de ensinar como é que faz, formatando aqui, aí você vai colocando aqui as questões, vou copiar só um trechinho para não ficar tão extenso, aí você vai, coloca, cola, e vai salvando aí, colocando as questões. É muito importante, na hora que você estiver criando, você selecionar aquela opção que vai ser a opção verdadeira, né? Porque senão, na hora que os meninos forem responder, não vai ter como a gente dar o feedback, enfim, o relatório final, ele sai comprometido. Então, eu estou copiando a mesma resposta apenas para que a gente possa ganhar tempo, tá? Então, a gente vai colocando aqui as opções, né? Criando o nosso quiz. O quiz, ele pode ser elaborado com a complexidade maior, menor, depende muito da sua pretensão em relação à atividade que você vai realizar. Se você vai fazer na forma de gamificação, se vai ser na forma de diagnóstico, se vai ser na forma de discussão com a turma. Então, a depender da sua pretensão, você vai estruturar aí as suas questões. Você pode adicionar alternativa aqui, no caso, ele é padronizado em 4, da letra A à letra D. Mas você pode adicionar, se está fazendo alguma coisa para o ENAD, preparando para algum tipo de prova específica, então você pode fazer de acordo, né, com as alternativas da prova. O ENAD, por exemplo, são 5 alternativas, então a gente normalmente coloca até a letra E, porque os meninos já vão fazendo um teste, né, para essa prova. Então, você selecionou aqui embaixo, você pode incluir a explicação da questão, para no final, quando você elaborar, gerar o relatório e apresentar para os alunos, você pode mostrar para eles o fundamento, a justificativa, o autor que entende daquela forma. Isso facilita para o professor, né, na hora que a gente vai dar o feedback. Eu não vou, agora, nesse momento, trazer a fundamentação correta, porque a gente está, né, aproveitando o tempo para poder explicar, mas é possível que o aluno, ele não tem acesso às respostas, claro, ele não tem acesso a essa explicação aqui no primeiro momento, apenas depois, quando o professor gera o feedback, o relatório, é que eles vão ter acesso. Então, você criou a questão 1 de múltipla escolha, assim que você clica na próxima questão aqui, ó, a questão 1, ela automaticamente está salva na sua sala aqui, ó, já está salva a questão 1, tá vendo? Totalmente salva. Aí você vai criar a questão 2. Vou continuar com o mesmo enunciado, apenas para efeito da gente não perder tempo. Você vai colocar aqui o enunciado pode ser maior, conforme a gente falou, depende da pretensão. Seleciona qual que vai ser a resposta, e à medida que você avança para a próxima situação, automaticamente já vai estar salvo aqui a questão anterior. Aí você cria aqui mais uma questão de resposta curta, né? Conforme eu disse, a gente está repetindo, tá? E aí você vai dar aqui as possíveis respostas, aí tem que ser muito bem estruturado, porque como as respostas curtas, né? Elas vão estar aí prontas, então o professor tem que planejar, organizar direito, para não gerar confusão, dúvida nos alunos. Então, a gente vai colocar aqui, apenas para efeito para mostrar para vocês, né? Apenas aqui, pronto, adicionar aqui a justificativa, e praticamente nós temos um quiz pronto, é muito simples de utilizar. O que a gente acha, às vezes os professores têm uma dificuldade maior, é normalmente na hora de aplicar o quiz, mas na criação, conforme vocês viram, é muito simples. Você coloca o enunciado, vai selecionando as alternativas, marca aquela que você entende que é correta e vai na sequência, ó.
criando de acordo com a sua pretensão. Vai aqui em cima, terminou de criar, salva e sai. Eu costumo dizer para os meus colegas que eu costumo salvar e na mesma hora eu já volto e olho para ver se está salvo mesmo, porque vai que acontece alguma coisa, aí normalmente você abre de novo o seu teste e vê se ele está lá criado. Aqui está o nosso teste que nós acabamos de criar, tá vendo? Então aqui, a partir daqui a gente salva novamente e aí a gente já tem um teste. Bom, em relação à elaboração do teste, é basicamente isso que a gente tinha para mostrar. Aqui nos relatórios, que eu vou gerar ao final da aplicação aqui para vocês, prática, vocês vão perceber que quando vocês clicam em relatório, todas as atividades que vocês aplicaram nas suas turmas, nos seus alunos, elas vão estar salvas para você aqui, ó, com a data, o nome do professor. Aí tem as opções, né, em relação a isso aqui. Quando você clica, eles nunca vão sair, você não vai perder isso aqui com o decurso do tempo. Depende só se você quiser excluir, porque senão elas vão ficar aqui pelo tempo que você precisar utilizar na sala. Aí você clica aqui, nós não aplicamos ainda, então não tem resultado nenhum, ó. Agora, se a gente tivesse aplicado e eu clicasse aqui, eu poderia mostrar os nomes e as respostas que foram dadas pelos meus alunos. Que é, por exemplo, no caso dessa atividade que eu já apliquei há algum tempo, vou mostrar para vocês aqui rapidamente, foi um teste que eu fiz. Aí você consegue ver, né, aqui no relatório, o nome dos alunos e quem acertou e quem errou. Então, assim, é, de certa forma, muito prático e nos permite aí fazer uma série de coisas. Aí nós vamos voltar, se eu estiver muito rápido, eu peço que vocês falem, porque eu costumo falar bastante rápido e, às vezes, os meninos, meus alunos reclamam muito. Vânia, pelo amor de Deus, volta, fala devagar. Nós precisamos ouvir, calma. Eu digo, hoje ninguém precisa anotar mais nada, tudo fica gravado, então vocês não estão perdendo nada. Depois volta e escuta, mas eu estou brincando, é só falar e a gente vai reduzindo. Então, aqui na primeira tela, né, que nós temos, que foi aquela primeira tela principal, quando vocês acessaram a primeira vez a sala, vai ter as opções de teste. O teste aqui é para você criar os seus testes e acessá-los. O teste aqui é para você aplicar o teste nos seus alunos. Tem a opção de corrida espacial, que a gente pode planejar como uma gamificação. Nós não vamos fazer nesse momento, porque vai ser na sequência com a professora Débora, que vai fazer através do Kahoot. Temos também o bilhete de saída, quando você quer fazer uma pergunta rápida, fazer um enquete com a turma, se sim ou não, se querem isso ou não. Então, são as opções que a gente tem aqui dentro da sala do Socrative. Agora, em relação ao que nós vamos fazer agora, ó, quando você clica aqui, aí vai abrir todos os testes que o professor tem criado na sala. Hoje nós vamos fazer aqui com vocês, daqui a pouco a gente vai começar. Eu peço às meninas aí que estão na assessoria para encaminhar, né, para o pessoal aí de casa que está nos acompanhando, o link para vocês acessarem a minha sala. Já tem uma pessoa na minha sala aqui, já entrou alguém. Eu peço que vocês acessem a nossa sala, porque nós vamos realizar um teste, e eu peço que vocês coloquem o nome correto, para que a gente possa depois saber quem errou e quem acertou. Aí, se a gente colocar aqui, Socrative Student, vocês vão acessar aí. A primeira tela que vai abrir para vocês, quando vocês clicarem no link, vai ser essa aqui, ó. Vai abrir essa tela e vai pedir para vocês, nesse momento, o nome da minha sala. E o nome da sala é Vânia Ereni, que é a sala que provavelmente as meninas já encaminharam para vocês aí no chat. Já tem, aí vocês já podem entrar, clicar no link e acessarem a sala, tá? Para a gente poder começar a fazer o joguinho. Até agora nós temos uma pessoa apenas na sala. Será que o pessoal já conseguiu encaminhar o link para 2 pessoas já acessaram? Então a gente vai acompanhando aqui, ó. O professor ele vai acompanhando o número de alunos na sala justamente aqui. Uma pessoa entrou e saiu, mas eu vou aguardar um pouquinho. E aí, pessoal, à medida que vocês forem aplicar o Socrative numa turma, é muito importante que vocês preparem essa atividade, né? Comuniquem à turma que vai ser aplicada uma atividade por meio de uma ferramenta digital. Eu costumo mostrar para os meus alunos, né, numa aula anterior, o aplicativo que pode ser utilizado pelo celular. Eu costumo mostrar como é o acesso na sala, envio o link para a turma. Então, a gente prepara a atividade para que no momento em que ela vai ser realizada, a gente já tenha aí pelo menos um conhecimento prévio, os alunos já saibam como que vai funcionar, para evitar alguns tipos de problemas, como não consigo acessar, não sei onde está o aplicativo. Então, a gente tem uma preparação para isso.
Bom, que nós já estamos tendo um acesso rápido, né? 17 pessoas já estão na sala, e aí a gente vai, vocês vão perceber que quando a gente começar a atividade, eles vão pedir para vocês o nome de vocês. E aí a gente costuma falar com os alunos, olha, informe o seu nome corretamente, para evitar, para que a gente possa lançar a nota de forma correta, para que a gente possa identificar, né, os percentuais aí em relação a cada um. Então, nós vamos escolher aqui um teste para aplicar em vocês, que vai ser a gamificação, a gente vai aplicar agora, tá? É importante vocês combinarem com os alunos quanto tempo vocês vão permitir que eles tenham por questão, normalmente depende do nível de dificuldade da questão. No nosso teste de hoje aqui, nós vamos fazer, é um teste bem fácil, então nós vamos dar apenas 20 segundos para vocês responderem, tá? Mostrar a nota final, mostrar feedback da pergunta. Então, aqui, eu já tenho 20 pessoas na sala, e nesse momento a gente vai iniciar a aplicação do nosso quiz, tá bom? Vamos lá. Começando, pronto. E nós vamos começar. Quem se a internet cair, pode entrar novamente, colocar o nome, que automaticamente você vai cair na mesma sala, na mesma questão onde você parou. Vou voltar aqui, a internet está um pouquinho lenta. A gente vai conseguir agora, peraí. Vamos continuar. Eu já tenho uma pessoa, já saiu 19 pessoas na sala. Vamos iniciar aí. Pronto. A primeira questão tá aí. Eu costumo projetar na sala, tá? E aqui você consegue ver, ó, os alunos que estão e quantos alunos responderam a questão. Como eu vou atribuir para vocês 20 segundos, então eu vou marcar 20 segundos para que vocês possam responder aí a nossa primeira questão, tá? Pode ler e responder. 20 não, 30, senão não dá tempo. 30 segundos para responder. Está sendo marcado o tempo, né? Quem utiliza a versão paga pode colocar o cronômetro na tela, como nós não utilizamos, aí a gente faz de forma adaptada, né? Marca o tempo no celular e os meninos já estão sabendo. Aí, ó, uma pessoa respondeu, tá vendo? O professor vai acompanhando aqui, ó. Um aluno respondeu até agora e eu tenho 21 alunos na sala, ó. Normalmente o professor fica calado durante a aplicação do teste. Viu, pessoal? Eu estou conversando porque eu estou orientando vocês. A gente fica em silêncio durante o tempo concedido para responder o quiz. Até agora, 6 pessoas responderam. Vamos, pessoal, faltam 10 segundos. Eu vou passar para a próxima. Não precisa ter medo de errar, não, gente. Nós estamos fazendo aqui só um teste para a gente poder... Vamos? Pode passar para a próxima. 12 pessoas responderam. 5 segundos para encerrar. E a gente vai passar para a próxima questão. 5, 4, 3, 2, 1. Questão 2. Vamos lá. Zerou. 30 segundos de novo. Começou o tempo. Marcando os 30 segundos para vocês. Tá? Vamos lá. E normalmente o professor tem que ficar em silêncio, mas hoje a gente vai quebrar esse protocolo em função da situação. 12 pessoas responderam, eu tenho 23 alunos na sala, estou aguardando, faltam 10 pessoas, 10 segundos para encerrar. Vamos? Pronto. 5 segundos. Bora, pessoal, só apenas 16 pessoas responderam, 17, 3, 2, 1. Última questão aí pra gente. Pronto, vamos lá. Última questão. Novamente, 30 segundos. Começou o tempo. Vamos lá? Bem simples. Esse aqui é bem simples. Lembrem-se que quando estiverem aplicando, vocês deverão ficar em silêncio. Aqui é porque a professora não pode se calar, porque tem que conduzir. E é sempre bom, quando estiver faltando uns 10 segundos, 5 segundos para encerrar, que vocês avisem a turma, né, para evitar que alguém perca de pontuar na atividade ou que deixe de realizar a atividade. Então, a gente sempre fala, ó, falta 5 segundos, falta 10 segundos. E aí os alunos vão 10 segundos, falta 10 segundos agora. 13 pessoas apenas responderam, tá? A gente está aqui com... Então, vamos lá. 5 segundos. 4, 3, vamos, pessoal, 2, 1. Aí a gente vai concluir
a atividade. Normalmente a sala pergunta se você tem certeza que pretende concluir. Ok, vamos concluir a atividade. Pronto. Aí, quando você conclui a atividade, ela te apresenta aqui, ó, esse gráfico que vai permitir que você saiba quem são os alunos, né, que estão aqui. Então, a Ana Caroline, Celeste, Daniel, Gabriel, Júlia, tem todos os nossos participantes aqui. Aqui mostra as respostas, os acertos aí, né, dos alunos, ó. Todos aqui, está mostrando aqui o resultado. A segunda questão foi 90% de acerto, e a primeira, um índice muito alto, 35%. Isso aqui é uma forma do professor fazer, pode ser utilizado como diagnóstico em relação a algum conteúdo, pode ser utilizado por meio de uma metodologia ativa, que é a instrução entre os pares. Então, depende muito, né, da pretensão do professor, da intencionalidade pedagógica dele. Aí, quando você sai daqui, volta lá naquele relatório, e o seu relatório vai estar aqui. O professor ele tem acesso a esse relatório a qualquer tempo. Clicando aqui, novamente está. Aqui em cima, você tem a opção de enviar para o e-mail do professor, para o e-mail dos alunos, os resultados, né, que foi do teste que você aplicou. Você pode exportar esse relatório. Então, assim, vai depender, por exemplo, aqui, ó, eu quero em PDF, ou o professor ele quer baixar no computador para ter salvo a atividade, ou ele quer enviar só para o e-mail dele. Então, tem essas opções, né, que a sala nos permite de forma gratuita. Tudo isso que nós realizamos até agora não tem custo nenhum para o professor. Mas aí a gente não vai fazer, não vai salvar agora, a gente vai sair, voltar para a tela de iniciar. Aqui vocês estão vendo, ó, que eu tenho 25 alunos na minha sala. Recomenda-se que quando o professor encerra a atividade, que ele vai aqui em cima e limpa a sala, para que nenhum aluno fique na sala, ou, né, que permaneça na atividade, para quando você retornar, você começar a iniciar uma nova atividade. Então, eu vou limpar a sala aqui agora e todos os alunos vão sair, ó. Eu vou excluir os meninos aqui da sala. Porque imagina que se você fosse aplicar agora, dependendo da metodologia, se aplicasse uma vez individual, outra vez em equipe, por exemplo, aí você precisaria limpar a sala para iniciar. Imagine que agora eu quisesse utilizar a corrida espacial com vocês que estão aí agora. Aí eu ia clicar aqui, ó, corrida espacial, tá abrindo para a gente. Eu vou escolher qual é o teste que eu quero fazer. No caso, essa corrida espacial tem que ser planejada, né? Para que a gente respeite aí as regras, por exemplo, da gamificação, do peer instruction, do instrução entre os pares, né? Vai depender do que é. Quando você está fazendo essa corrida espacial, que é uma segunda opção que nós temos dentro do Socrative, aqui dá a opção de você escolher quantas equipes você vai criar, e a depender do número de alunos, você escolhe o número de equipes que você quer, ó. 4, por exemplo. A atribuição automática, à medida que os alunos ingressam na sala, a própria plataforma divide equanimemente o número de alunos por equipe. Ou você pode deixar que o aluno escolha qual equipe que ele quer participar. Depende muito do tipo de turma que você estiver trabalhando, para que todos possam escolher ali de forma interessante e que todos os grupos tenham participantes, né? Nós não temos a opção de contagem regressiva, porque é na modalidade paga. Aqui a gente pode exibir nomes, eu vou querer exibir os nomes, né? Mostrar o feedback no final e para eu iniciar. Olha que legal que é, quer ver? Aí, ó. Aí criou os grupos, a equipe azul, a equipe magenta, a equipe limão e a equipe pêssego. Se eu tivesse pedido para que vocês retornassem para a sala, automaticamente vocês estariam agrupados em cada uma dessas equipes. E nós faríamos uma competição para saber qual equipe seria vencedora. Eu gosto muito dessa ferramenta, eu aplico muito essa possibilidade aqui da corrida espacial. Os meninos se empolgam muito, eles adoram fazer essa corrida espacial, que a gente vai, eu costumo motivar e sempre tem incentivo. Então, assim, e aí eu gostaria muito que, após, né, a nossa exposição, se vocês tiverem alguma pergunta, a gente vai ficar à vontade, à disposição para responder, e a gente retoma aqui a sala principal, que é a mesma tela que vocês viram, e eu espero que vocês realmente possam utilizar o Socrative, né, oportunamente, e que percebam que realmente não tem nenhuma dificuldade. Eu encaminhei para a professora Luciene um checklist, um passo a passo de tudo que eu falei aqui, e ela vai encaminhar para vocês, tá? Caso que alguém tenha interesse de utilizar, e para facilitar a aplicação. E eu acho que eu consegui atingir o objetivo no meu tempo, né, professora? E aí agora eu deixo com vocês a nossa queridíssima professora Débora, que vai brilhantemente falar de uma outra ferramenta que é o Kahoot. Não é isso, Débora?
Fica com você agora. Exatamente, Vânia. Muito obrigada. Dando continuidade a esse assunto, como já foi dito, é um assunto tão atual que nós, professores, precisamos realmente ter isso como um apoio pedagógico em sala de aula, assim como já foi dito pela professora Verônica. A utilização de jogos, não necessariamente ela caracteriza uma gamificação ou uso de metodologias ativas. Então, é preciso que, assim também como a professora Vânia disse, para que a gente utilize essas ferramentas, a gente tenha uma estrutura pedagógica por trás dela. Não é simplesmente o uso de uma tecnologia ou o uso de um jogo que vai configurar a utilização plena da metodologia ativa, né? Nós precisamos ver todas as características dessa metodologia. A professora Vânia, ela passou para vocês o uso do Socrative. E eu vou passar com vocês o uso do Kahoot. Então, o Kahoot também é uma ferramenta que eu utilizo em sala de aula para tornar, né, a aula mais dinâmica, utilizando esses conceitos de metodologia ativa, e é uma ferramenta bem interativa, assim como o Socrative, que a professora Vânia acabou de mostrar. Tem algumas características que o diferenciam. Então, a gente vai aprender aqui agora sobre o Kahoot. Então, o que é o Kahoot? O Kahoot é uma ferramenta que ela é amplamente utilizada, ela é utilizada em todos os níveis de ensino, desde a educação fundamental, ensino médio. Eu, particularmente, uso no ensino superior. É uma ferramenta que já existe desde 2013, então a gente não é uma novidade. É interessante quando a gente analisa dessa forma, né? É uma ferramenta que já vem sendo utilizada há algum tempo, e ela permite essa interação de uma maneira mais efetiva dentro de sala de aula. Essa daqui é a tela inicial do Kahoot. Quando vocês acessarem, ele vai aparecer dessa forma para vocês. E aí, nós vamos fazer o cadastro. Assim como a professora Vânia mencionou, aparece o cadastro de um e-mail, né? A gente vai fazer a seleção de qual é, né, a sua categoria. Então, no nosso caso, professores. Aí, qual é o nível educacional que você atua. E aí, você coloca o seu e-mail e sua senha, e a sua conta foi criada. Aí, quando você acessar a página já logado, você vai acessar essa telinha. Então, o que nós temos aqui, né? A gente tem Discover. O que acontece aqui? Essa opção, ela vai abrir para você alguns quizzes, alguns questionários que já estão prontos na plataforma. E tem a possibilidade de você criar o seu próprio quiz, o seu próprio questionário. Então, vamos lá. Essa é a telinha que vai aparecer quando a gente seleciona a opção do Discover. Então, assim como o Socrative, o Kahoot, ele também tem uma versão paga, mas a versão gratuita, ela proporciona acessos que nos dão as informações que nós precisamos. Só se você quiser ter acesso a mais interatividade, a ter conteúdos prontos, mais conteúdos prontos disponíveis, aí você tem essa opção. E aqui é quando eu crio o meu próprio Kahoot. Então, você tem a opção de também pegar esses dois modelos que já existem, que já estão disponíveis, ou criar o seu novo. Eu propus aqui a criação de um novo para mostrar para vocês os campos que nós temos a serem preenchidos. Então, o que nós temos aqui? Primeiro, colocar o título do nosso Kahoot. Então, você quer fazer um questionário sobre fração, para um aluno aí que falou do TCC da matemática. Então, vamos falar sobre fração. Esse é o título do seu Kahoot. Aí você vai colocar a sua pergunta. Então, aqui
é um campo editável que você tem a possibilidade de copiar e colar também. Caso você já tenha esse questionário no Word ou em uma outra plataforma, você consegue copiar o texto e colocar aqui. Você tem a possibilidade de fazer a seleção do tempo. Então, você que coloca aqui o tempo necessário, que, né, você acha adequado para essa questão. Quantos pontos vale essa questão? Então, dentro de um questionário, você pode colocar quantas questões você quiser e você pode colocar quantos pontos você quiser também. Pode ser proporcional, né? 10 questões, 1 ponto cada, ou você pode fracionar essa pontuação mediante o grau de dificuldade das questões. Então, perguntas mais fáceis valem menos pontos, perguntas mais difíceis valem mais. E se você tem apenas uma resposta correta, ou se mais de uma resposta que é correta para essa questão. Você tem a possibilidade também de inserir imagem, inserir vídeo. Então, você pode utilizar imagens do seu computador, pode colocar imagens que o próprio Kahoot fornece, ou link de um vídeo no YouTube. Os campos de resposta, então, você tem 4 possibilidades de alternativa, sendo que você tem, né, para a versão, esse que aparece com a coroinha aqui é a versão paga. Então, para importar slides só na versão Pro. Ou importar uma tabela, por exemplo, você também tem a possibilidade. Se finalizou aqui o cadastro da questão, você pode pedir uma nova questão. Adiciona a questão ali. E aqui é um exemplo de uma pergunta que eu coloquei aqui para vocês. O nosso questionário vai chamar gamificação. Qual característica não corresponde ao ensino remoto, né? Lembrando os conceitos que foram passados pela professora Verônica lá no início. Aí aqui eu coloquei uma imagem e as alternativas. Lembrando sempre que eu preciso selecionar qual é a alternativa correta do meu quiz. Aí, finalizando, eu vou adicionar a pergunta. Quais são as possibilidades de pergunta que eu tenho aqui para colocar no Kahoot? Então, eu tenho a possibilidade do questionário, que é essa que eu mostrei com as 4 alternativas, o verdadeiro ou falso. Eu tenho um campo de resposta por escrito, enigma. Então, eu tenho a possibilidade de colocar em ordem as respostas. Imagina que é uma questão cronológica. Quais fatos aconteceram ao longo da história? E aí o aluno coloca em ordem cronológica. Votação, só que esses que estão, né, como eu já disse, com a coroinha, são os que estão disponíveis apenas na versão paga. Eu utilizo o questionário e o verdadeiro ou falso. Eles me atendem para as minhas necessidades. Então, caso, né, o professor queira utilizar a versão paga, ele tem mais possibilidades aqui. Selecionei, finalizei meu questionário, aí ele aparece essa opção para você. Então, o que você pode fazer? Por exemplo, você testar o Kahoot antes de você passar para os seus alunos. Aí, o próprio programa, ele te dá a possibilidade, ele aparece para você esse smartphone aqui no canto esquerdo da tela, onde ele vai simular como o aluno vai visualizar as questões que você acabou de fazer. Então, aqui eu fiz um teste só para mostrar para você. Cada vez que você seleciona o jogo para que o aluno selecione, a gente tem um PIN. Esse número que a gente coloca para acessar. E esse daqui foi o exemplo que eu dei, né, do quiz de gamificação. Ele aparece aqui nos meus Kahoots, na terceira coluna aqui da barra de ferramentas superior. Então, todos os quiz que vocês fizerem, eles estarão relacionados aqui. Eu tenho a possibilidade de fazer esse jogo de forma ao vivo, como a professora Vânia até simulou o Socrativo, o Kahoot vai ser da mesma forma, ou eu também posso deixar esse PIN, esse meu código de questionário,
aberto durante um período que eu estabelecer. Então, imagina que hoje a gente teve a nossa aula, eu vou deixar o questionário disponível para os alunos até sexta-feira. Eu tenho essa possibilidade também. Aí aqui eu tenho, quando, no caso, eu seleciono aqui como se fôssemos jogar ao vivo. Eu tenho a opção individual, também tenho a opção de jogos por grupos, né? O Team Mode aqui, onde os alunos vão jogar por equipes. Ele vai me habilitar o PIN, novamente, e ao final, a gente vai ter o pódio. Então, os 3 primeiros colocados, na verdade, ele aparece os 5 primeiros colocados. Ele vai colocar aqui para vocês quem são, né, os que foram os campeões do Kahoot. E, ao final da aplicação, o Kahoot também gera um relatório. Aí eu tenho aqui os reports, para poder verificar a análise. Imagina que fosse uma avaliação diagnóstica da minha turma. Então, eu tenho a possibilidade de fazer por jogador, por aluno, ou também por pergunta. Então, eu consigo fazer essa avaliação aqui individualmente, para ver o desempenho de cada um dos alunos, e verificar, por exemplo, que questão que teve mais acerto, ou que questão, ou que assunto que os alunos têm maior dificuldade. Ok? Se tiverem alguma dúvida, fico à disposição. Muito bom, Débora, maravilhosa também essa ferramenta, o Kahoot, assim como o Socrative, né? Muito bacana. Eu vou trazer de volta aqui o nosso time. Acho que a gente tem uma... Deixa eu trazer aqui. A gente tem uma questão, sim. Deixa eu entrar aqui no chat, que a... Boa, né, Camila? Obrigada, viu? A Mara fala o seguinte, ó. Mara dos Santos. De que forma aplicar metodologias ativas no ensino remoto? Eu acho que a gente trouxe aqui, né, algumas questões, algumas possibilidades, mas eu peço aqui ao nosso time que, se quiser fazer alguma consideração a mais para atender a Mara. Eu posso falar um pouquinho, mas eu acho que a professora Verônica vai ter mais domínio. Mas vamos lá. Por exemplo, Mara, eu penso que mapas conceituais virtuais, por exemplo, você pode utilizar no ensino remoto os mapas conceituais virtuais, e eles são metodologias ativas, porque você vai colocar o aluno na condição de elaborar, de apresentar e de discutir o que ele produziu naquele mapa conceitual. O próprio Socrative, se você utilizar como instrução entre os pares, como peer instruction, pode ser uma metodologia ativa que você vai conduzir no ensino remoto. Então, assim, na minha perspectiva, as metodologias ativas, elas podem ser adaptadas para serem utilizadas no ensino remoto. Isso depende muito, foi do que nós falamos desde o início, né? Do planejamento do professor e do domínio que ele tem, tanto da ferramenta digital, quanto do procedimento em relação àquela metodologia. Porque eu penso que não importa, se você pode ser muito simples, mas se você conhece o procedimento, sabe o objetivo e sabe dominar a ferramenta, pronto, vai funcionar. Então, no ensino remoto, é totalmente possível. E eu gostaria que Verônica, né, porque com toda certeza tem mais propriedade aí sobre o assunto. Olá. Hein, Vânia, você confiando em mim assim, você tem as atividades que você faz com o Socrative, por exemplo, são excelentes, nos deu uma aula muito boa, não foi, Débora e Luciene? Bom, gente, eu diria que tem, como o Vânia disse, tem coisas simples, às vezes a gente fica procurando, né, algo que a gente não entendeu ainda e fica se lamentando e buscando mais soluções, e às vezes a gente tem ferramentas tão próximas de nós, né? Por exemplo, se está usando muito a sala de aula invertida, em que você coloca primeiro os conteúdos, né, para os alunos acessarem via o Google Classroom, por exemplo, e a partir do momento que eles acessam, você, na sua aula síncrona, vai questionar, vai trazer essa relação do estudo teórico
com a prática deles. Então, assim, o momento que eles estão com você enquanto professor seria para você tirar dúvidas, e não para expor o conteúdo ou apenas discutir o conteúdo, mas trazer essa questão mais para a praticidade e o que é que esse estudo vai nos trazer para a nossa vida, né, prática. E aí, assim, essa é uma das ferramentas. Tem também, é uma das metodologias, desculpa. As metodologias utilizam as ferramentas, né, que aí as ferramentas são digitais ou não, né. As metodologias ativas, elas estão presentes, como eu já tinha dito antes, no nosso cotidiano há algum tempo, principalmente na educação infantil, né? Segundo pesquisas, a educação infantil utiliza bastante das metodologias ativas, né? Só que nesse contexto hoje de ensino remoto, a gente pode utilizar ali a gamificação, ela possibilita esse viés através de jogos como Kahoot e Socrative que foram apresentados aqui, no formulário, aquele formulário do Docs, a gente pode também fazer um processo de gamificação em que a gente só avança, o aluno só avança, se ele responder certo aquela pergunta. Se ele não responder, ele vai ver um vídeo explicativo sobre aquela questão, para que ele volte e faça novamente. Se ele não responder, vai ver o vídeo novamente, outro texto, mas ele só sai do lugar, né, só sai da questão, se ele só avança, se de fato ele responder corretamente. Então, também uma forma, né, de trabalhar no ensino remoto uma metodologia ativa. E são inúmeras, né? Eu sugiro que vocês se identifiquem, como a própria Vânia falou, né? É preciso a gente se identificar, escolher. Eu diria que a gente tem que ter, assim, uma caixinha que a gente separe, né, o que a gente vai usar. Então, ter um arquivo no computador em que a gente gostou mais desse, não é preciso a gente dar conta de tudo, não, gente, é muita coisa. A gente fez um curso, né? Eu e as meninas que estão aqui, a gente fez um curso, é muita coisa para ver, né? E para fazer. Então, assim, se a gente só ficar estudando, a gente vai terminar achando que não é capaz, né? Quando a gente, na verdade, a gente tem que escolher o que a gente identifica como melhor para o conteúdo, como melhor para o nosso aluno, né? Como melhor também para o momento, né, da nossa ação. Muito bacana. A Vitória Caetano, ela traz assim: e quanto à gamificação feita presencialmente? Como aplicar elementos dos jogos com a turma sem usar essas plataformas? Acredito que ela quer dizer as plataformas digitais. Há possibilidade de gamificar as aulas sem utilizar as tecnologias digitais? Acho que Débora agora quer falar alguma coisa. Débora e Vânia. Vânia, quer falar? Pode falar. O uso da ferramenta tecnológica, ela traz o benefício do lúdico, de ser algo interativo. Mas a gente também pode utilizar dentro de sala de aula, porque nem todos os professores, em situações onde a gente tem ensino em escolas que são em locais afastados, onde você não tem acesso à internet, eu também tenho como utilizar a gamificação. É que nós utilizamos a gamificação utilizando as ferramentas de apoio tecnológico, porque hoje é a nossa realidade, que nós estamos no ensino remoto, e a gente tem essa possibilidade de usar essas ferramentas virtuais que a gente já está, né, tendo a possibilidade de utilização, como uma ferramenta de apoio para a aplicação dessa metodologia. Mas isso não significa que em um local onde você, por exemplo, uma sala de aula de uma escola que fica em um local periférico, onde, né, tem dificuldade de acesso à internet, você tenha a possibilidade de utilizar essa metodologia com jogos, os próprios alunos desenvolvendo jogos. Então, criando jogos de tabuleiro também é uma forma de metodologia ativa. Como a gente disse, né, desde o começo todas fizeram essa confirmação, nós precisamos entender qual é o objetivo daquela disciplina e trabalhar com esse objetivo dentro das metodologias. De que forma que eu vou fazer isso? Utilizando as ferramentas mais adequadas. A gamificação é uma ferramenta muito eficiente, que podemos usar ou não a tecnologia para nos apoiar na aplicação. Mas se nós não tivermos a ferramenta tecnológica, a gente pode se utilizar de outros tipos de jogos que
como um jogo de tabuleiro, por exemplo. A Carol Castro, ela pergunta, a gamificação são jogos, dinâmicas usadas em sala de aula, é isso? Talvez Verônica consiga nos ajudar. Então, na verdade, a gamificação é uma forma, né, de você trabalhar com jogos, né, a mecânica que é utilizada é a mecânica dos jogos, né, que possibilitam você adequar o seu conteúdo a esse tipo de metodologia, né. Só trabalhar o jogo é gamificação? Não, porque só o jogo é o jogo, que você pode utilizar numa metodologia ativa, seja na sala de aula invertida, seja no estudo de caso, seja em outra e qualquer metodologia, que você vai usar o jogo especificamente para aquele momento. Pode ser para avaliar, pode ser, tem que ter um objetivo para você utilizar aquele jogo. A gamificação, você faz todo um planejamento, né, que leva em conta etapas. Então, leva em conta as mecânicas do jogo, como a gente apresentou aqui no início, né? Que aí a gente vai levar em conta que vai ter placar, vai ter tarefas mais fáceis, tarefas mais elevadas, tarefas que vão dar um retorno a quem está participando do game, que ele vai saber o pódio que ele está, saber se ele respondeu ou não, a competição que vai haver. Então, assim, é toda uma estrutura, né, em torno, uma mecânica, são estratégias em torno de jogos também, mas, na verdade, é a mecânica do jogo que a gente tem que levar em conta, né, que é esse processo de responder atividades, de receber esse retorno, seja com distintivo, seja com premiação, com pontuação. Então, se eu faço a primeira atividade, vale 10, o professor já tem que saber disso, né? A segunda vale 50, porque ela é mais difícil. Aí, se a pessoa não conseguir, ela tem uma atividade extra para que ela possa conseguir pontuar mais um pouco, já que a pontuação dela não foi obtida. Então, é toda um planejamento, né? São estratégias que possibilitam o aluno participar ativamente desse processo de aprendizagem. Muito bom. E aí a gente tem aqui uma última pergunta, que na verdade é assim, o Gabriel Rabelo, ele fala, se puder indicar fontes de pesquisa sobre o tema, estou realizando uma pesquisa sobre sistemas gamificados no cenário do ensino superior. Na verdade, respondendo à pergunta do Gabriel, eu penso que qualquer pesquisa que ele venha a desenvolver, né, na área de educação, ainda que seja gamificação, ele deve primeiro consultar os clássicos, passar pela parte de conceitos, principiológico, depois ele avançar para a gamificação, que não é uma metodologia ativa recente, já tem algum tempo que é explorado, que é escrito, mas assim, quando eu escrevi um artigo, eu estava até procurando aqui, mas eu não encontrei, sobre gamificação, e o que a gente encontrou muito, Gabriel, né? Tem muitos artigos publicados. Você pode entrar no site do Cielo, Domínio Público, e tem outras plataformas, as próprias instituições de ensino superior. Nós já temos muitas teses, muitas dissertações publicadas com o tema de gamificação. Inclusive, eu acho que são referências muito interessantes para o seu trabalho de TCC, porque normalmente os trabalhos de dissertação e tese, eles fazem estudos e demonstram dados que você vai ter mais segurança para argumentar no seu trabalho. Então, assim, eu poderia abrir aqui, procurar aqui nos meus arquivos uma lista interminável de autores para você consultar. Mas eu acho interessante você utilizar aí um TCC, não é, de graduação. Eu penso que uns 8 a 10 clássicos é importante para sustentar a sua pesquisa. E aí, quando você avançar para a parte mesmo da gamificação, você pode se valer dos artigos, das dissertações e das teses. Mas eu não estou me arregando de te ajudar, não. Se a professora Luciene te passar o meu e-mail e você quiser entrar em contato comigo, eu posso te ajudar mais em relação a isso. Caso seu orientadora, não fique chateado, porque eu gosto de arrumar confusão. Então, se você entrar em contato, eu te ajudo. Não tem problema, não. Viu? Tá ótimo, então. Pessoal, até pelo tempo, né? A gente já está aqui um pouquinho mais de 1 hora de atividade. Eu quero agradecer a presença de todas aqui, né, dos nossos participantes também, agradecer esse time maravilhoso, né, em nome do Instituto Federal do Mato Grosso do Sul, agradeço a professora Verônica, a professora Débora, a professora Vânia, tenho certeza de que a contribuição de vocês foi, assim, magnífica para os nossos alunos,
né? Não só do Instituto Federal, a gente vê que tem participantes de outras regiões também, né, aqui conosco, participando, Brasil Conectado. Eu costumo falar que no online a gente tem essa possibilidade, né, do Brasil Conectado, isso é muito legal. São várias partes do país representadas aqui, né, no time de palestrantes e também com os participantes. Isso é muito, muito bacana, né, a tecnologia nos possibilita isso. Eu desejo a todos uma ótima tarde e agradecimento especial a todos que colaboraram conosco. Tá bem? Tchau, tchau. Obrigada, meninas. Obrigada, Luciana. Obrigada, meninas. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Tchau.